Como não tem ninguém para me defender em nada, eu apaguei várias vezes e, por meses, as pessoas deveriam ter tido exposto não só aquelas conversas imbecis e bizarras sobre uns agudos sexuais que também não são, que chegaram a esse ponto, que não são imbecis, as formas, e eu apaguei várias vezes porque eu vejo todo dia como se fosse a morte. E eu não apaguei de forma alguma da escrita com ele, com medo disso ser isso ou aquilo, não ser printar no celular, eu não tenho medo de nada, eu não escrevi para que não fosse mostrado. Só que eu fiquei com tanto ódio dele que eu já não queria mais ter registros. Queria que ele ouvisse, fora a questão de como a tradução chega, como que esse nem quadrúpede vê, ou era o meu grito de socorro mesmo, e a minha me deparando o tempo todo entre a minha força e ao mesmo tempo a minha fragilidade perante a trégua que eu não tenho, perante o ódio de ter sido transparente, ter sido verdadeiro e dele usar a má fé de não me atribuir diálogo ou prazer crescente e as coisas que eu precisei romper e de no momento de eu estar me despedindo e de não estar cedendo, como que ele usou as coisas com uma má fé muito errada, se demonstrando como um aliciador e um agressor, não só virtual, que alarma a atenção, vê aonde ele foi com a minha imagem, com as minhas fotos, que se ele não armazenou é problema, e se ele armazenou também é, porque isso traz várias questões. A quantidade de coisas que ele pode estar envolvido, como que ele interpreta as coisas, ainda que num dado começo ele estivesse fingindo, ele usou todo um recurso de dizer que, e por que não? Questão apagou de idiota, não. As pessoas, questões culturais variadas, né? Ainda que o mundo está aí para todo mundo ser, mas questões variadas implicam em sobrar até ser ferrado pela própria liberdade e querer ter liberdade de não ter feito mais porque não arrumou espaço. Ou seja, uma pessoa que mesmo procura, se tivesse direito, o que mais faria, ou o passe livre, usando o critério ao mesmo tempo de pobre, numa condição em que não estava na pobreza, para justificar e dificultar muita coisa, inclusive o não estar e aparecer do nada, como utilizar o critério da riqueza e mesmo mostrar dinheiro, diamante, um monte de situações descabidas que não iriam a resolução alguma, o que é mostrar, como eles usam isso contra as pessoas. E por que estaria comigo usando uma situação descabida, sendo que eu não estava me vendendo, pedindo dinheiro, ninguém enfia dinheiro assim, e outra, e tendo, e fingindo ter importância de querer conhecer, ou toda uma jogada de situação que não era para conhecer, o nível de descabimento, de achar poder ter gratuitamente e implicar num bando de situações, do quanto de gravidade ele poderia estar envolvido, o que ele armazena, o que é que ele já não fez, do somatório crescente do que ele estava clicando, do que ele estava buscando, as pessoas, tudo muito grave, inclusive várias pessoas com o mesmo nome que eu, ou usando esse tipo de nome e se tornar insistentemente invasivo, de repente parecer que estava travando as minhas coisas, e mesmo estava, sabe, tudo muito grave mesmo. Eu não chamei ele para mentir, eu não chamei ele para entender, eu coloquei as minhas limitações, o que não estava fluindo, o que não estava batendo, então o que implicava em me despedir, porque isso tudo estava me ferindo, nível de má fé, e por vezes ficar irado, querendo não só ter o câmbio, e ao mesmo tempo que eu tivesse que acobertar e negligenciar, não só oferecer liberdade e subsistenciar o anonimato dele, ou tipo, me fuder, me escancarar e ele ter a parte boa da coisa e ainda não poder aparecer, um somatório e ao mesmo tempo se tornar querendo aparecer a qualquer modo, como se estivesse ganhando méritos que não tinha nada a perder, ganhando méritos fazendo câmbio. Nossa, um ódio muito grande sobre tudo isso, um ódio fora do comum. Quanto que esse cara me irritou, ele não pode fazer isso com ninguém, ele tem que ser punido.